Fala galera, beleza? Adilson aqui, boa noite. Hoje estou gravando no sítio da vovó, então uma gravação especial. E vamos dar continuidade à nossa aplicação de varejo. Então, no nosso último encontro, a gente tinha implementado o nosso context e faltava fazer algumas configurações da entidade. Por exemplo, o nosso address aqui, ele tem informações aqui, só que aqui no supplier address não definimos quem são as chaves estrangeiras do supplier address, nem no supplier phone. Então aqui no supplier phone também, de ver que a gente não definiu nada nas configurações. Então vamos começar ainda aqui no Solution Explorer, no nosso supplier address configuration. Aqui, o supplier address configuration, ele precisa falar que ele tem uma chave com a address e a supplier. Então vamos adicionar aqui também um supplier, public virtual, isso aqui já na nossa entidade. Address, public virtual supplier. Por que a gente marca como virtual? Para ela não ser carregada automaticamente quando carregar a entidade do banco de dados. E aqui na nossa supplier, a gente vai ver que teremos uma lista de supplier address e uma lista de supplier phone. E aqui na address, é esperado que o address tenha um supplier. Um address pode ser apenas de um supplier, que é o endereço. Vamos ver se a gente fez isso certo. Então, builder.has one supplier.with many Então, o que isso quer dizer? Então, builder.has1, ou seja, o builder tem um quê? Um supplier address tem um supplier. Se a gente navegar aqui na definição, ó, supplier address tem um supplier com muitos. Muitos quem? Muitos, a gente passa aqui o mouse no X, ó, a gente pega aqui, ó, muitos suppliers. Da onde que vem esse supplier? F12 aqui na definição, supplier address. Então, do supplier address. E has foreign key, ou seja, tem a chave. Chave de quem? O supplier address tem uma chave estrangeira no ID supplier com o supplier. Beleza? E aí vamos fazer uma coisa bem semelhante para o supplier phone. Então vamos aqui no supplier phone. Vamos conferir se está certo. Supplier phone é esperado que ele tenha um supplier igual do address. Então, se a gente vir aqui no supplier address, veja que ele tem um supplier e um address. Então, vamos fazer a mesma coisa no phone. Vamos aqui no supplier phone. Na classe aqui, supplier phone. E vamos adicionar um public virtual supplier com o nome de supplier mesmo. E aqui vamos marcar como virtual também. Ok? E aí vamos fazer a mesma coisa. Builder.has1 builder.has1 x goes to x.supplier na linha de baixo with many x goes to x.supplier phones ponto has foreign key com o id supplier. Vamos fazer alterações, salvar as alterações e tá feito. Então agora o nosso supplier address e o nosso supplier phone está com suas chaves configuradas. Aqui no supplier,
O supplier é o pai. Geralmente, o pai. Como assim, pai? Se a gente pegar aqui e fazer um esboço aqui, a gente tem o supplier, e tem o phone, e tem o address. O phone e o address dependem do supplier para saber quem que é o pai deles, ou seja, quem é o supplier que vai prover essa informação para os dois. Então a gente diz que o supplier, ele é o pai. Assim, isso não é uma coisa normal da indústria não, mas se abstrairmos assim, entender que o supplier phone, ele não precisa preocupar em falar quem que são os filhos deles, mas os filhos têm que saber quem que é o pai deles, fica mais fácil de entender onde que a gente define as nossas relações. Já já a gente confere isso no banco. Vamos fazer uma build? E agora teremos aqui nossas migrations. Então vamos adicionar nossa migration. Tem uma mãe aqui. Acontece. Ainda mais quando a gente está praticando, que a gente está fazendo curso, entendendo? A gente pode simplesmente vir aqui e apagar essa da migration e criar de novo. Por que disso? Para que nosso commit inicial já tenha uma estrutura um pouco mais sucinta quando executarmos a criação do banco de dados. Qual que é o ponto negativo disso? A gente tem que ficar populando os dados novamente toda vez que a gente roda a aplicação. Mas como a gente nunca testou e não tem nenhum dado nesse banco, é aceitável fazer isso. Tem que trocar aqui para data. Vamos rodar de novo. Beleza, criou. Bem importante isso aqui, galera. Aqui, ó, não se esqueça de se atentar aqui. Dá para definir isso aqui na linha de comando. Mas se você quiser usar UI, que eu até sou a favor de usar UI, tem que mudar aqui para o projeto que está definido a classe DB-Context. Caso contrário, ele dá esse erro que your target project doesn't match the migration assembly. Esse erro aqui, ó, doesn't match the migration assembly. Isso aqui é porque a assembly que está rodando a migration não é a mesma que o projeto inicial. É por isso que não foi da primeira vez. Beleza, feito isso, eu esqueci o nome do banco de dados. Vamos dar uma conferidinha aqui. Retail App. Parece que eu nem tinha rodado. Aham. Então vamos ver aqui na nossa program se eu já coloquei para migrar sozinho. Hum, hum. Aparentemente não, vou ter que rodar a migration. Deu erro aqui. Reclamando no action. Vamos adicionar o no action primeiro, depois a gente dá uma conferida no banco para ver se ficou certo. Mesma coisa, então vamos excluir nossa migrations, já que é a nossa primeira vez. Vamos rodar a migration de novo. Depois no banco a gente confere se ficou certo. Na UI é um pouco difícil de ter essa visualização. Beleza, excluiu. Excluiu não, minto. Beleza, rodou. Então vamos ver como que ficou aqui. Então, tabelas criadas, vamos ver se o supplier address criou certo. Vamos aqui no design. Então ele tem a chave primária. ID supplier e address. Até aqui beleza, porque aqui nas nossas entidades, ou melhor, na nossa configuração da entidade, beleza, supplier addresses. Vamos ver na configuração da supplier addresses. Supplier address. Então a gente tem a chave primária ID supplier e ID address, que são esses dois aqui. Tá batendo. Agora vamos às chaves estrangeiras.
Então aqui no supplier address, se viermos aqui em design, falando de endereço, então vamos esperar, a gente tem duas chaves estrangeiras aqui, uma que aponta para o supplier e outra que aponta para o address. A gente vem aqui em relacionamentos, vamos ver que a gente tem a chave apontando para o address, com addresses, e com o ID address, beleza, isso é esperado, e a chave do supplier, ou seja, chave primária. Então aqui na UI, tabela da chave primária, é aqui que está o registro. Lá, esse campo chama ID supplier. Tabela da chave estrangeira, a tabela que a gente está, supplier address. E aqui no campo, ID supplier. Beleza, então isso é o esperado. Se viermos aqui no Phones, então clicam direito, vem aqui no Design. É para a gente ter alguma coisa semelhante. Então, relacionamentos, o primeiro. Mesma coisa, tabela da chave primária. Phones, no campo ID phone. Tabela da chave estrangeira. Supplier phones, no ID phone, ou seja, o ID phone da tabela phones terá um relacionamento com o ID phone da tabela supplier phones. Beleza, isso é o esperado. E aí, a mesma coisa tem que conseguir com o ID supplier. Ó, suppliers. Aonde que vai vir a tabela que contém a informação? Das suppliers. E aqui é a de supplier. E como que esse campo vai chamar na tabela chave estrangeira? Que seja supplier phones. Vai chamar de supplier mesmo para ficar fácil de identificar. A gente bate o olho aqui e já sabe que esses campos são chaves estrangeiras e os dois em conjunto são a chave primária, ou seja, nunca pode existir um supplier e um phone com o mesmo ID nessa tabela. É assim que a gente garante a integridade. Beleza, então aparentemente nossa criação das chaves está correta. E agora a gente já tem a migration atualizada. Feito isso, a gente precisa implementar a rota do controller do supplier. Eu vou fazer essa implementação no nosso próximo vídeo e já chegando aí na reta final para a gente inserir um registro banco de dados. Beleza? Por hoje é isso aí. Valeu, galera.